Vamos lá? Glória a Deus. Está com sua Bíblia aí? Então vamos embora. Então, abra sua Bíblia comigo. Em Gênesis, capítulo de número 1. Eu quero ministrar para você o que Deus falou no nosso coração, que fez a gente escolher esse tema, fez a gente ministrar sobre tudo isso que está acontecendo aqui na conferência. É Gênesis, capítulo de número 1, abre aí no verso de número 26. Gênesis, capítulo 1, verso de número 26. E diz assim, olha: E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Verso 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Feche seus olhos. Papai, muito obrigado, Senhor, por esses 2 dias, Pai. Muito obrigado por cada pessoa que subiu aqui, Pai, e liderou a adoração e compartilhou da palavra conosco. Muito obrigado, Papai. Senhor, nós somos muito gratos por tudo que o Senhor fez até aqui, mas nós queremos mais, Senhor. Nós somos muito gratos, Pai, por tudo que o Senhor já liberou, mas nós queremos mais de Ti, Pai. Porque quanto mais temos de Ti, mais nós queremos de Ti. Quanto mais sabemos de Ti, mais queremos saber de Ti, Senhor. Então eu queria te pedir, fala conosco mais uma vez, Papai, através da Tua palavra, Senhor. Papai, meu pedido é que o Senhor renove a nossa mente hoje aqui, Papai. Meu pedido é que a Tua palavra, que é a verdade, Senhor, venha destruir sofismas, mentiras, fortalezas que há na nossa mente, Pai, que nos travam, Senhor. Faz isso, Pai, através da Sua santa palavra, Papai. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, esse texto, ele é um texto muito intrigante. Gênesis 1, 26. Porque ele diz assim: E Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E uma vez a Val me mostrou uma mensagem de um judeu messiânico, um judeu que crê que Jesus é o Messias, e ele estava falando exatamente desse texto, e ele falou algo muito intrigante. Ele disse assim, que há uma discussão enorme ao redor desse texto. Por quê? Pelo fato de Deus, quando vai falar que vai fazer o ser humano, vai fazer o homem, Ele conjuga o verbo na primeira pessoa do plural. Então Deus, Ele não diz: eu vou fazer o homem a minha imagem, conforme a minha semelhança. Mas Deus, que é uma palavra no singular, fala: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E a discussão é ao redor disso, com quem que Deus está falando. E aí é uma discussão, ele está falando com os anjos: vamos fazer o homem, nós somos a semelhança dos anjos. Ele está falando com quem que ele está falando? Porque façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E para nós, isso é muito óbvio. Para você que é cristão, isso é muito óbvio. Por quê? Porque nós cremos na Trindade. Nós cremos na Santa Trindade. Nós cremos que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E é por isso que o nosso Deus, Ele fala: façamos. É como se Ele olhasse para Ele mesmo e Ele falasse com Ele mesmo, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito, e Ele fala: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então Deus, gente, Ele é 3. Deus, Ele é uma comunidade. Deus, Ele é uma família. Esse é Deus. E Ele vive. Você já parou para se perguntar o que Deus fazia antes de criar a gente? O que Deus fazia antes de criar os anjos? O que Deus fazia antes de criar todas as coisas? Deus vivia a família com Ele mesmo.
Era o Pai amando o Filho, amando o Espírito, amando o Pai, o Filho e o Espírito, e vivendo em plena comunhão com Ele mesmo. Ou seja, Deus não precisa de nós, Ele está satisfeito nele, porque Ele é uma comunidade. E aí, esse Deus, Ele vai criar então um ser. E olha o que diz o verso de número 27. Ele diz assim, olha: assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu sempre achei intrigante esse versículo, porque ele diz assim Deus criou o homem. Aí eu fui olhar no original, está escrito, na verdade a palavra homem é a palavra Adão. Então no original está escrito, assim Deus criou Adão à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Ou seja, Adão foi criado à imagem de Deus. Não a mulher. Mulher não foi. Estou brincando, gente, calma. Ou seja, assim Deus criou Adão à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E aí, a parte final do versículo diz, macho e fêmea criou. Homem e mulher no final é Ishi e Isha, macho e fêmea. Então, o que eu queria dizer para vocês hoje aqui, queria construir algo com vocês. O que eu queria dizer é que Adão, antes da queda, não era um indivíduo. Adão, descrito nesse versículo, não é uma pessoa. Adão é um homem coletivo. Por isso que ele diz, e criou Deus Adão à sua imagem. E é como se ele estivesse dizendo, e fez Adão macho e Adão fêmea. No Éden, todo mundo era Adão. Tanto que, se você olhar no original, se você olhar em algumas outras versões, não está homem, está humanidade. Talvez na sua Bíblia não está homem aqui, verso 27. Assim Deus criou a humanidade. Quem é a humanidade? Esse homem coletivo. Então presta atenção, olha o que está dizendo. Quem é a imagem de Deus? Diga comigo, Adão. E quem é Adão? Um homem coletivo. Então eu queria começar quebrando um castelinho de areia nosso. Sabe, eu queria começar mudando algo na nossa mentalidade. E é o seguinte, você não é a imagem de Deus. E eu não sou a imagem de Deus. Nós somos a imagem de Deus. Por quê? Porque o Deus que criou um ser à sua imagem é uma família. O Deus que criou um ser à sua imagem é uma comunidade. E não tinha como ele criar algo semelhante a ele que fosse um indivíduo. Então, quando que nós revelamos Deus? Quando estamos juntos. O que eu queria te mostrar é que, o que é o paraíso, gente? O paraíso era o lugar onde não existia eu e não existia meu, só existia nós e só existia nosso. Por quê? Porque o paraíso estava habitado por um ser criado à semelhança de um Deus que fala, façamos. O homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, Adão, o homem, o macho não falava, essa aqui é a minha árvore. Não tinha minha árvore, era tudo nosso. Era tudo nosso, era tudo nós. Não tinha eu quero, só tinha nós queremos. Era tudo conjugado na primeira pessoa do plural. Por quê? Porque quem habitava o Éden era esse homem coletivo chamado Adão. E o que acontece? Capítulo 3 chega de Gênesis. E a serpente entra no jardim. E a serpente, gente, como muitos acham, não convenceu a mulher de adorar a ela.
A serpente não entrou no jardim para transformar a mulher e o homem em satanistas. Ela entrou no jardim para transformar eles em humanistas. O que a serpente fez ao entrar no jardim? Ela nos ensinou uma coisa: a falar eu e a falar meu. Ela chega para a mulher, para Adão fêmea, e diz assim: ei, o que é esse negócio aí de só tudo que você tem que fazer é a vontade dele, e você não pode fazer o que você quer? Ele está dizendo assim: olha, se você comer, você vai poder falar assim: eu acho isso bom e eu acho isso ruim, porque essa é a minha vontade. E quando o homem, quando a mulher, eles comem daquele fruto, o que muda na vida deles? A gramática. Já não é mais nós, agora é eu. Já não é mais nosso, agora é meu. Já não era mais um casal que era uma só carne, era dois indivíduos morando junto. Tanto que, se você olhar, após a queda, a mulher ganha um nome. Agora ela se chama Eva, porque agora ela é um indivíduo. E o que é um indivíduo? Aquele que não se divide. Eu sinto que o que Deus quer fazer aqui, nesses 2 dias, é arrancar de nós uma mentalidade caída e colocar de volta uma mentalidade do Éden em nós. Ele quer nos ensinar a conjugar os verbos na primeira pessoa do plural, gente. Ele quer devolver o nós na nossa boca e o nosso na nossa boca. Ele quer matar o eu, cara, para ressuscitar o nós aqui, cara. Sabe, o que separou o homem? O que separou o homem um do outro? O que separou o homem de Deus? Foi o pecado. Pecado, gente, é algo muito violento. A gente brinca com esse negócio de pecado, a gente ignora esse negócio de pecado, mas talvez você não tenha noção do quão forte é o pecado. Porque o pecado fez separação entre nós e Deus, o pecado fez separação entre eu e você, mas o pecado fez algo muito mais violento. Eu te pergunto, teria algo, força suficiente para separar a Trindade? Existiria algo poderoso o suficiente para separar a Trindade? Entenda, Deus, o que é ser Deus? Deus é aquele que não foi criado, ou seja, Ele existe desde a eternidade e vai existir eternamente. Então desde a eternidade passada Ele já existia e Ele vivia, o Pai, o Filho e o Espírito, numa dança de amor perfeita desde a eternidade. Eles não foram criados, eles existem desde a eternidade, eles vivem em família desde a eternidade. Eu te pergunto, existe algo capaz de separar isso? E eu digo para você que a Bíblia diz que existe. Porque no final de Marcos, capítulo 15, Jesus está na cruz do Calvário. Ele olha para cima e fala: Deus meu, por que me abandonaste? Entenda algo nessa tarde, cara. Quando Jesus estava no Getsemane, sofrendo, quando Jesus estava no Getsemane, Ele faz uma oração que foi a única vez que Ele fez em todos os evangelhos, em todos os escritos sobre Jesus. Ele ora assim: Pai, e na verdade, ali Ele apelou Jesus ali, porque ali a palavra é Abba. Ele levantou o olho e falou assim: Papai. Você imagina o pai olhando e o seu filho dizendo: Papai. E ele pergunta assim: não tem outro jeito. Papai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu te pergunto, do que ele estava falando? Por que ele estava sofrendo tanto? E muitos de nós acham que era por causa do sofrimento físico que ele passaria, por causa dos cravos, por causa da coroa, por causa da cruz. Não! Por que não, Douglas? Porque os discípulos morreram na sequência, crucificados, e morriam cantando. Morreram
comidos por leões e morriam cantando. Eu te pergunto, o mestre era mais fraco que os discípulos? Não. Então não era disso que ele estava sofrendo naquele jardim. Por que ele estava agonizando naquele jardim? É porque em breve ele teria que experimentar por um período o que é ser eu. Sendo que ele só sabia por toda a eternidade o que era ser nós. E ele aceitou por um período experimentar ser eu para devolver a capacidade da gente ser nós com ele de novo, cara. Hoje você pode olhar para o céu e dizer assim: é nós. Porque não tem mais você, não tem mais ele. Voltou a ser nós como era no Éden, porque o Filho aceitou a ser eu no meu lugar, para você poder ser nós no lugar dele de volta. Quem está entendendo o que eu estou falando, cara? Então olha para o céu, joga um beijo e fala: é nós. O que é maravilhoso de entender é que assim como Adão era um ser coletivo, Cristo é um ser coletivo. O que eu quero dizer para você é que Cristo não é um indivíduo. Cristo é um homem coletivo, composto de um cabeça chamado Jesus Cristo e de um corpo chamado igreja. Cristo é um ser, é por isso que Paulo disse assim, colocou o nome de Jesus de o último Adão. Porque o que é salvação? É sair da coletividade Adão e entrar na coletividade Cristo. O que aconteceu no seu batismo? Você saiu, sepultou a coletividade Adão e entrou numa nova coletividade, Cristo. Por isso que aqueles que estão em Cristo, Paulo vai dizer, fazem parte de um novo homem. De um novo homem coletivo. Então, você quer conhecer Cristo? Vá para o seu quarto, feche a porta e busca Ele. Mas não só isso, olha para o lado, porque tem um pedaço do Cristo sentado do seu lado. Talvez a gente tenha que fechar um pouco menos o olho na igreja e olhar mais para o lado, e a gente vai experimentar mais de Cristo do que só com o olho fechado. Por quê? Porque quem é Cristo? Um homem coletivo, e um pedaço desse homem coletivo está sentado do seu lado. E é por isso que na ceia cada um pega um pedaço do corpo de Cristo. Porque quando todo esse pão se junta, ele aparece. É por isso que ele disse, aonde 2 ou 3 estiverem, o que acontece? Eu apareço. Porque um não revela Cristo, mas uma coletividade revela. Cara, quem está entendendo o que eu estou falando, cara? É Cristo, cara. Portanto, reforçando o que o Leandro disse, nós fomos chamados para quê? Para ser Cristo. Jesus morreu para quê? Para te colocar nessa coletividade chamada Cristo. Jesus morreu para você poder voltar a ser nós. Assim como Ele era nós. Ele fala, eu não faço a minha vontade, eu faço a nossa vontade. Eu não falo o que eu quero, eu falo o que nós quer, porque não tem eu e não tem ele. É nós, mano. É nós. E eu te falo, você imagina que coisa maravilhosa estar ao lado, porque o que Jesus veio fazer na terra? É isso que a gente tem que entender. O que Jesus veio fazer? Jesus veio nos ensinar o que é ser Cristo. Jesus veio nos ensinar o que é ser humano de verdade. Jesus, gente, era 100% humano. Nós que somos estragados. Aquele era o natural. Nós que somos uma versão distorcida. Jesus não estava vivendo o sobrenatural. Ele estava vivendo o natural. Aquilo era o natural de ser humano. Deus criou a gente para ser aquilo que Ele revelou enquanto andou aqui. Quem está entendendo, cara? Então, a cruz é importante, mas a vida dele é importante, porque Ele não morreu só uma vida de cruz. Ele viveu
uma vida de cruz, porque Ele veio nos mostrar o que é ser Cristo. Ele veio dar uma aula prática, demonstrativa do que é ser Cristo, do que era ser Adão antes da queda, o que Deus tinha pensado ao criar o ser humano. Agora você imagina quão maravilhoso era andar com Cristo. Consegue imaginar? O que aqueles 12 discípulos viveram? Andar ao lado. Você imagina o que era dormir com Cristo, acordar com Cristo, tomar café com Cristo, almoçar com Cristo, ouvir as palavras direto da boca do Cristo, trabalhar ao lado do Cristo. Você imaginou? Vou chamar o Cantarino aqui. Vem aqui, Cantarino. Fazer um demonstrativo aqui. Você já foi meu ator uma vez, você tem muita habilidade com isso. Ele aqui é Jesus agora. Parece muito. Vem pro meio aqui. Então é o seguinte. Você imagina, quem aqui já sentiu assim uma invejinha dos discípulos? Fala a verdade. Fala assim, cara, os caras viram, os caras comeram o pão multiplicado. O Jesus andou nas águas e eles viram. Aí é fácil, vendo desse jeito é fácil. Você já imaginou? Porque, cara, era o céu na terra. Era Deus andando com os homens. A ponto de, o nome dado para ele qual era? Emanuel. Que significa? Deus conosco. Cara, Deus na sua casa. Deus sentado na sua mesa. Você fazendo pergunta para Deus. Deus indo trabalhar com você, Deus estudando com você, Deus te explicando a Bíblia. Emanuel. E os caras andando com ele, largaram tudo, largaram empresa, largaram tudo para seguir ele. Devia ser algo fascinante. Mas de repente esse Emanuel começa com um papinho. Passou 3 anos, ele começou, vou ter que ir. Claro que ir? Você está doido ir? Você é o filho de Davi, você vai sentar no trono para sempre, onde você vai? Aí ele fala, onde eu vou, vocês não podem ir. Meu, eu acho que esse cara deve ter entrado num desespero. Eu larguei tudo, meu irmão, que ir. Aí ele falou assim, não, mas espera aí, é melhor que eu vá. Mano, eu acho que eles arrepiaram na hora, tipo assim, o que é melhor do que Emanuel? Não, meu irmão, peraí. O que é melhor do que Deus conosco? O que é melhor do que ter Deus do meu lado? O que é melhor do que a mão de Deus me curando? O que é melhor do que a voz de Deus audível do meu lado? Aí ele solta essa, porque se eu não for, Ele não vem. Quem é Ele? Mano, acho que eles arrepiaram na hora. Ele? Quem é Ele que é melhor que Emanuel? O que eu quero dizer para vocês é que só tem uma coisa melhor do que Deus conosco. É o que viria depois, o Espírito Santo, Deus em nós. Deus em nós. Presta atenção aqui. O que Jesus estava falando é, eu tenho que ir. Porque quando eu for, não vai ser mais a minha mão fazendo milagre para vocês. Vai ser eu fazendo milagre através da mão de vocês. Você não vai mais poder ouvir minha voz, mas vai ser eu usando a sua voz. Agora, gente, eu vim dizer para você que não tem mais eu, não tem mais ele. É nós, mano. É nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Ele está em você. Você já parou para pensar nesse mistério que Paulo revela? Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós. Não tem meus pensamentos, não tem os dele. É os nossos pensamentos. Não tem meus sonhos e não tem os dele. É os nossos sonhos. Não tem os meus planos, é os nossos planos, porque ele está em nós. Não tem mais Douglas, não tem mais Jesus, tem nós. Você entende que não dá mais para entrar na faculdade desse jeito aqui, ó. E chegar para um amigo e falar, queria te apresentar Jesus. Que Jesus?
Você tem que chegar na faculdade e falar assim, ó, queria te apresentar Jesus. Onde está Jesus? Aqui. Eu tenho que ir na sua igreja? Não. É nós aqui. E Ele quer ser nós com você. Precisa morrer o seu eu, para você virar nós. Você tem que aprender a parar de falar eu, para falar nosso. E parar de falar meu, para falar nosso. É nós, cara. Cristo em nós é a esperança da glória. Obrigado, mano. Obrigado. Aplauda a cantarina aí. Sabe, eu não sei se você já teve essas conversas assim, quando você era adolescente, assim, chegar na igreja, escola dominical, com os amigos, falar assim, meu, quem é o primeiro cara que você queria conversar quando chegasse no céu? Depois de Jesus, assim, qual é o primeiro que você queria falar? Aí eu falava, eu queria falar com José, eu queria falar com Daniel, eu queria falar com Abraão, eu queria falar com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, os caras que compuseram deixa queimar, deixa queimar. Sai boa, né? Tá bem boa. E aí Jesus aparece no meio dos caras, começa a andar no meio dos caras. Mas posso te propor uma parada? Que talvez vá acontecer? Antes de você ir falar com esses caras, talvez esses caras vão correr para falar com você. E vão perguntar assim, cara, antes de você perguntar qualquer coisa, deixa eu perguntar uma coisa para você. Como que era ele vivendo em você, cara? Porque eu vi ele uma vez na fornalha, mas como que era acordar com ele em você? Como que era dormir com ele em você? Como que era trabalhar com ele em você? Cristo em nós é a esperança da glória. Então deixa eu te dizer uma coisa, cara. Presta atenção. Sabe, com isso, eu acho que a gente tinha que mudar uma oração nossa. Eu acho que a gente tinha que parar de orar, Senhor, rasga os céus e vem, e começar a orar, Senhor, me rasga e aparece. Porque o que você está esperando do céu habita em você, cara. Não é o céu que ele precisa rasgar, o céu já foi rasgado e ele já veio e já foi derramado sobre nós. Quem precisa ser rasgado somos nós. Precisa morrer o meu eu para nós aparecer, cara. É nós. Agora, se é nós, se eu e ele somos um, e o Arthur e ele são um, e o Alê e ele são um, e a Bruna e ele são um, e a Val e ele são um, eu e eles. Peraí, a lógica, vamos lá. Se eu e ele somos um, e você e ele são um, nós. Então não tem mais eu, não tem mais você, só tem nós. Então você vai virar para a pessoa do seu lado, você vai fazer uma cara de corintiano e você vai falar, é nós, mano. É nós, mano. Não tem mais eu, não tem mais você, agora é nós. Que Cristo veio nos ensinar. Jesus veio nos ensinar o que significa ser Cristo. Sabe, a gente ouviu várias vezes aqui hoje que nós somos Cristo, que nós somos Cristo, que precisa ser formado Cristo em nós, precisa ser formado Cristo em nós, precisa ser formado Cristo em nós. Mas como é Cristo? O que é ser Cristo? O que é ser Cristo, gente? E aí Jesus falou assim, olha, ele falou assim, ei, aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser ser meu discípulo, e o que um discípulo quer? Ser igual? Não, ele está dizendo, aquele que quiser ser igual a mim, ou seja, aquele que quiser ser Cristo, como eu sou Cristo, faz o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que ele estava dizendo? Cristo é aquela pessoa que anda com uma cruz nas costas. Mas a pergunta é, o que eu ponho nessa cruz, Douglas?
O que eu prego nessa cruz? Porque muitas vezes a gente fica com essa linguagem crentez, mas você não sabe o que significa na prática. Oh, estou carregando minha cruz. É mesmo? O que é? Minha sogra. Tem nada a ver. O que é ser Cristo? Andar com uma cruz nas costas. Mas o que eu penduro na cruz? Fala assim, você precisa pendurar na cruz, pregar na cruz todos os dias. Fala assim comigo. Você precisa pregar na cruz toda a mentalidade de eu, toda a mentalidade de meu, para que surja a mentalidade de nós. Você precisa pegar um martelo e toda vez que vier um pensamento, você pega e faz assim, ó, pá! Ó, não, nós. Eu quero. Não, nós queremos. Mas isso é meu. Não, isso é nosso. Quem está entendendo, cara? Um dia chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, nos ensina a orar. Todos os mestres ensinam os outros a orar. Me ensina a orar. Ele falou assim: então eu vou ensinar vocês a orar como um Cristo ora. Pega aí um bloco de anotações. Orar como um Cristo ora é muito fácil. É só você falar tudo na primeira pessoa do plural. Então quando você for orar, fala assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. E aí o pão, não pede pão para mim? Não, Cristo nunca pede pão para ele, só pede pão para nós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa então, aquele carnê lá em casa é nosso. É nosso. Você acha que eu estou brincando? Não, é nós. Sabe por quê? Porque se meu nome estiver sujo, é o nosso que está sujo. Porque não tem mais eu, não tem mais você. É nós, cara. Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores. Deve para você, deve para mim. Mexeu com um, mexeu com nós. Porque não tem mais você, não tem mais eu. Agora é nós. As nossas dívidas e as nossas tentações. A sua tentação é minha, cara, e a minha é sua. E é por isso que eu nunca vou te julgar quando você cair, porque a sua queda é nós caindo, e você subindo é nós levantando. Agora te pergunto, dá para falar mal de nós? Sendo nós? Se eu estou falando mal de alguém, eu já estou dizendo que é ele. Se eu estou falando mal de alguém, é porque eu já amputei. Porque eu estou dizendo que é ele. Porque não dá para falar mal daquilo que é nós. Você fala mal da sua mão? Meu Deus, essa mão no meu corpo aqui é terrível. Não. É muito louco isso, porque quando uma parte do seu corpo se machuca, o que você faz? Amputa? Olha que coisa doida. Quem aqui já caiu quando criança assim e arrancou a tampa do joelho assim? Que o jeans cola assim, sabe? Você já reparou que o seu corpo inteiro se organiza para proteger a área ferida? Você já reparou que alguém vai te cumprimentar, o seu corpo involuntariamente faz assim, ó? Faz, Senhor. E coloca a parte ferida para trás e protege completamente ela. Por quê? Quando alguém se fere no nosso meio, a gente expõe. Porque não é nós. Porque é eu e é ele. Cara, eu vim dizer uma coisa para vocês. O que Jesus veio fazer na terra é nos fazer Cristo. Cristo. E Cristo anda com uma cruz nas costas. Um dia eu vi o pastor Paulo Borges, um cara muito especial. Ele disse assim que perguntavam para ele assim: pastor, posso usar crucifixo, né? Eu sou crente, mas posso usar crucifixo? Ele falou: pode, claro que você pode.
Mas faz o seguinte, pega o crucifixo, leva na joalheria, leva uma foto sua e manda pendurar você na cruz. Porque Jesus Cristo já fez a parte dele. Chegou a vez do Douglas Cristo fazer a dele. Chegou a vez da Valéria Cristo fazer a dela. Chegou a sua vez de ser Cristo para uma geração. E o que é Cristo? Sabe o que aconteceu, gente? A gente confundiu as coisas. A gente pensou que ter um encontro com Jesus era virar um eu mais forte. Sabe qual é o problema? É que a gente quer solar e não cantar no coral. Porque cantar no coral não aparece a voz do eu. Aparece a voz do nós. Sabe qual é o problema? É que somos uma igreja de Jacó. Que nasceu, a gente nasce já pegando no pé do outro, tentando sair primeiro. A gente está na porta ali furando fila. Por quê? Porque eu preciso sentar na frente. Porque eu preciso do melhor lugar. Se Cristo tivesse aqui dentro, Ele estava de pé para alguém sentar. Mas eu paguei. Cristo paga. Cristo é aquele que paga sem receber nada em volta. Ah, mano, você não está entendendo. A gente é uma igreja de Jacó, cara. Você percebe que Jacó vive a vida inteira atrás da bênção. Quer ser abençoado, quer ser abençoado, quer ser abençoado, quer ser abençoado. Agora eu vou ser abençoado, agora eu vou roubar a bênção do meu irmão. Agora eu vou conseguir a bênção. E me abençoa. Aí um dia ele encontra um anjo. O que ele tenta fazer? Ser abençoado. Eu não vou deixar você enquanto você não me abençoar. Uma igreja de Jacó, cara. Talvez você veio aqui por isso, você queria a sua bênção. Só que Cristo não pede nada para ele. Até que esse anjo fala, então tá bom. Vou resolver sua vida. Agora você não é mais Jacó. Agora você é Israel. Uma nação. Agora você vai se converter. E vai parar de buscar a bênção para você. E vai buscar a bênção para um homem coletivo chamado Israel. O que Deus vai fazer hoje aqui é te libertar dessa síndrome de Jacó e te colocar numa coletividade chamada Israel, cara. Nós somos Cristo. E o que é Cristo? Aquele que não busca nada para eu, só pensa em nós. Porque o Pai é nosso. Porque o pão é nosso. Porque os lugares são nossos. E se tem alguém desconfortável, nós estamos desconfortáveis. Não é eu que estou confortável e está tudo bem, é nós. Ser Cristo, gente, é entrar num ambiente como esse, vendo se está todo mundo confortável. Não entrar num ambiente procurando o melhor lugar. Sabe, a gente não pode transformar isso aqui, gente, numa escola de moralidade. De achar que ter um encontro com Jesus é ser bonzinho. Não, ter um encontro com Jesus é virar Cristo. E entregar a vida por amor aos outros. Eu falo isso para vocês, dizendo, presta atenção na forma que Deus nos criou. Olha como Deus nos criou. Eu estou aqui agora ministrando e eu consigo ver, né, o rosto de todo mundo. Eu estou aqui ministrando, eu consigo olhar para o rosto de cada um, no olho de cada um, e ver a cara de cada um aqui nesse lugar. Eu só não consigo ver um rosto. Nesse lugar com 4.000 pessoas, um rosto é invisível para mim. O meu. Por quê? Porque eu não fui criado para olhar para mim. Eu fui criado para olhar para você. E você não foi criado para olhar para você. Você foi criado para olhar para mim. A ponto de eu só saber como está o meu rosto se você me falar. Porque eu preciso de você.
e você precisa de mim. É nós, cara. É nós. Pode falar mais uma vez para esse cara que está ao seu lado. É nós, mano. É nós, cara. Não tem mais eu, não tem mais você. Agora é nós. Por exemplo, eu acho que a gente entendeu errado o principal versículo do nosso livro. O principal versículo do nosso livro é: ama o teu próximo como ti mesmo. E como que eu sempre interpretei? Eu preciso entender o quanto eu me amo primeiro, e para depois aplicar no meu irmão. Então, por exemplo, quanto que eu me amo? De 1 a 10? Uns 11, né? Aí eu preciso chegar no meu irmão e aplicar intensidade 11 nele, para amar ele como eu me amo. Mas não acho que não é isso que o versículo está falando. O que o versículo está falando é: ama o teu próximo sabendo que ele é você mesmo. Ama o teu próximo sabendo que vocês são um homem coletivo, que é nós. Paulo vai dizer: quem ama a esposa, ama a si mesmo. Por quê? Porque é nós. E o que Deus fez virar nós, o homem não separa. Só separa 2 eu casado. Um nós não dá para separar. Porque qual é o principal motivo de divórcio? Incompatibilidade de gênio. O que eles falam para o advogado? Eu não estou feliz. Porque ela fez isso. Porque eu queria não sei o quê. Mas ele, não sei o que lá. Quem disse que tem eu e ele? Quem disse que tem eu e ela? Só tem nós. E se você é marido hoje aqui, entra na sua casa com uma cruz nas costas. Para de entrar em casa dizendo o que eu vou assistir, o que eu quero comer, o que eu vou fazer. E entra na sua casa pensando o que nós queremos, o que nós vamos comer, o que é bom para nós. Entenda, gente, isso é ser igreja. É um ajuntamento de nós, que é nós com nós. É um ajuntamento de indivíduos que são nós aqui, portanto são nós aqui. Isso é igreja, nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente vem numa conferência como essa, e uma conferência como essa faz mais mal do que bem para nós. Porque a gente volta para a igreja e não tem LED. E a gente volta para a igreja e a parede do fundo é um azulejo azul, com cortinas vermelhas de cetim, escrito: Jesus é o Senhor em dourado. E aí você chega ao seu pastor e fala: vamos ter que pintar isso de preto. Ele fala: Satanás nunca vai fazer isso com a minha parede. E aí você chega lá, não é o Tom e o Alê fazendo louvor, nem a banda deles. E aí você chega lá para ouvir a palavra, não é o pastor Josué Gonçalves que prega. E aí você fica frustrado com a sua igreja. Mas por quê? Porque você entendeu errado o que é igreja. Igreja nunca foi parede. Igreja nunca foi pregação. Igreja nunca foi música. Igreja é nós. Então, se tiver gente lá dentro, é uma igreja fenomenal. É nós, mano. Posso te dizer uma coisa? Posso te dizer uma coisa? Que a gente errou, cara. A gente está indo visitar vários lugares para se inspirar. E vários desses lugares são menos igreja possível. Porque a gente está indo ver cor de parede. E a gente está indo ver equipe de mídia. Talvez a igreja que você deveria visitar é no interior do estado, onde tem 50 pessoas doando rim um para o outro. Sendo nós. O que é igreja? E aí, entenda uma coisa, não tem como seu pastor te frustrar, porque não existe nenhum pastor que fala: não, meu pastor está me impedindo de ser nós. Não, só tem um que pode te impedir você de ser nós: eu.
Só tem um que pode te impedir de ser igreja: o seu eu. É nós, mano. Jesus veio mudar a nossa gramática. Jesus veio ensinar a gente a conjugar verbo. É nós. É nós, é nós e é nós. Então, próxima vez que você for orar, se tiver alguma coisa falando eu, você engole seco e muda para nós. Porque porque o Pai só responde a oração de um filho, Cristo. Deus só tem um filho, Cristo. Se é filho de Deus, é que você faz parte da coletividade chamada Cristo. E qual é a igreja que ele está esperando? A igreja que é Cristo. Porque, para encerrar, quando Adão estava no Éden, e o Adão macho, né, que foi criado primeiro, ele foi criado à semelhança de Deus, amém? Sim ou não? Então, ele foi criado parecido com Deus, ok? Então, tudo que tinha nele tinha em Deus, amém ou não? E aí, a Bíblia diz que ele se sente só, que ele se sente solitário. Ou seja, se ele sentiu solidão, aonde tinha solidão? Porque tudo que tinha nele... Tá me acompanhando ou não? Então, se ele sentiu só, é porque tinha em alguém essa solidão. A solidão de Adão revela a solidão de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. E sendo amor, Deus é o Pai, o amante. Deus é o Filho, o amado. Deus é o Pai, a fonte do amor, derramando sobre o Filho, o receptáculo do amor. Só que o Filho não tinha em quem derramar. Então a solidão de Adão revela a solidão de Deus. E o que Deus faz com Adão? Faz ele dormir. E ele dorme. Na verdade, a palavra dormir é a mesma que morrer. Então provavelmente Adão morreu. E aí Deus abre o lado dele, e aí tinha um mistério. Aquilo que Adão queria estava onde? Aquilo que ele precisava tanto estava onde? Nele. E Deus tira dele o quê? Adão. Mas de um outro jeito. Um pouco mais bonito. Mais ajeitado. Com mais curva. Quando Adão acorda, ele olha para Adão e ele fala: mas peraí, sou eu de um outro jeito. Fala: parabéns. Eu estou vendo eu, que provavelmente ele nunca tinha se olhado, porque ele não foi criado para se ver. Agora ele está vendo ele num outro formato. A ponto de ele olhar e falar: essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, foi tirado do varão, vai chamar varoa. E aí, o filho, o último Adão, vem para a terra. E ele também fica caminhando, e ele também fica andando sobre a terra, e ele fica procurando alguém que fosse semelhante a ele. Mas ele não acha ninguém. E ele fala: pai, não achei match nenhum. Não achei ninguém que é semelhante. Ele fala: não se preocupe, filho. Vou usar o mesmo método. E ele põe Jesus para dormir. E quando ele dorme, ele chama um soldado romano. E ele fala: abre ali do lado para mim ali. Porque esse é o mistério que Abraão não sabia. Esse é o mistério que Moisés não sabia. Esse é o mistério que Davi não sabia. Que aquela prometida para o filho estava dentro dele o tempo todo. E de repente,
o Pai tira de dentro de Cristo quem? Cristo. E o que Ele quer é olhar para a igreja e falar: sou eu, numa outra versão. Por isso que o nosso chamado é se parecer com Cristo e formar Cristo em alguém. Por quê? Porque o nosso chamado é ser Ele, porque nós saímos de dentro dEle. O mistério é esse: você estava escondido nele desde a eternidade, e agora Ele te arrancou de dentro dEle, e Ele quer olhar para Ele em você. Nós somos a noiva de Cristo, e é por isso que Ele olha para nós e fala: é nós, carne da minha carne, ossos dos meus ossos, é a minha varoa, a noiva de Cristo, essa mulher coletiva. É nós, cara. Só que a noiva não é você, e a noiva não sou eu, a noiva é nós. É só quando nós estamos juntos, é só quando nós estamos em comunhão. É por isso que eu vim aqui antes e falei: gente, não briguem por lugar, porque nós é mais importante que o seu lugar. A nossa comunhão é mais importante do que sentar na frente. Se esforce em tudo para manter a unidade. Em tudo. Se for preciso perder dinheiro, perca. Se for preciso perder direito, perca. Mas não comprometa a unidade, porque é nós. É nós, cara. Se coloque de pé no seu lugar.